Na cozinha de Miguel, a manhã vinha em camadas, o vapor do café de ola subindo em círculo sobre a mesa de madeira, o cheiro de mole frio ainda no azulejo onde, na véspera, Dona Carmen havia derramado um pouco ao chegar tarde. O rádio antigo, de onde saía uma canção de Pedro Infante, fazia companhia às panelas. A casa em Guadalajara acordava com pequenos rituais que, ao longo dos anos, tinham virado memórias. O pano que Dona Carmen secava com mãos acostumadas a costuras e a rezas. A cadeira sempre puxada para o canto mais iluminado da mesa. A mesma caneca de cerâmica com uma ranhura na borda, que Miguel, desde menino, lembrava como se fosse um pedaço do mundo que jamais poderia quebrar. Miguel estava entre o cheiro do café e a sombra do portal da cozinha quando percebeu a tensão que pairava como um lenço dobrado sobre a mesa. Sofia entrou com passos calculados, sapatos de sola fina que não faziam barulho, ou então ela queria que não se ouvisse. Trazia no rosto a expressão de quem mediu e remediou todas as palavras antes de usá-las. Havia na sua mão um envelope com contas, mas o que ela trazia mesmo era outra conta antiga. Expectativas que não batiam com o espaço que a casa oferecia. Miguel, disse ela, sentando-se sem pedir, a voz baixa mas firme. Precisamos conversar. Dona Carmen olhou por cima da xícara, os olhos escuros marcados por anos de costume e sacrifício. Havia uma doçura nela que não podia desaparecer, mas também havia uma espécie de cansaço que Miguel, em ocasiões, via como sombra de um tempo que o corpo não mais sustentava. Miguel sabia que chegara a hora daquele diálogo que vinha sempre de mansinho, como uma maré que avisa antes de subir. As carreiras que Miguel fazia entre a fábrica e o jantar, as noites em que ele chegava com roupas com cheiro de máquina e sonhos vazios, a paciência de Sofia, disciplinada por sua própria inquietude, que agora se colocava entre o que era romântico e o que era prático. Ele sabia também do valor das antigas lealdades, como se carregar a história da mãe fosse um juramento que o mantinha inteiro. Sofia, começou Miguel, tentando achar no tom a corda que unisse dois mundos. Não é só uma conversa de contas. Mamãe ajudou tanto. Sua voz falhou quando encontrou o olhar dela. Ela não pôde mais segurar. Sofia puxou o envelope com as contas e o deixou sobre a mesa como quem deixa um objeto pesado à vista de todos. Não se trata só de dinheiro, disse ela. Eu não quero viver numa casa em que eu sempre vivo na metade. Suas prioridades sempre foram outra coisa. A sua mãe mora aqui, Miguel. Ela tem direito sim, mas eu tenho direito de ter uma vida a dois, de criar nosso espaço, de sonhar sem me sentir em terceiro lugar. Dona Carmen foi rápida em levantar os olhos, com a gentileza divinha de uma educação em que confrontos eram travados com pudor. Mitiquito, falou ela, num tom que poderia ganhar qualquer batalha de ternura. Eu nunca quis ser um peso. Eu só queria um canto, umas mãos que cuidassem de mim quando eu fosse velha. Não pedi nenhum luxo, nada que os dois não pudessem dar com carinho. As palavras dela eram como panos dobrados, simples, práticas, mas carregadas de história. Miguel sentiu, por um instante, os dois lados de sua família puxando um pedaço de si. Em silêncio, contou as contas nos dedos, não dos pesos, mas da vida. Lembrou-se de quando a mãe costurou suas primeiras calças, de como ela empacotava comida quente para as manhãs da escola, de noites que ele passou febril, e a mulher que estava à sua frente lembrava da liberdade, dos projetos, dos lugares que ela ainda queria visitar. Você está pedindo que eu escolha, disse Miguel finalmente, e era uma verdade que doía por ser tão curta. E não sei como fazer isso sem ferir nenhum dos dois lados. Sofia aproximou-se, e a mão dela encontrou a dele por um instante. Não quero que você escolha entre eu e ela, disse. Eu quero que você escolha comigo, que você me inclua. Mas isso exige mudanças. Eu não aguento mais conviver com uma casa onde tudo é para atender a rotina dela, onde eu tenho que pedir permissão para trazer um amigo ou para pintar uma parede. O ultimato de Sofia não veio com gritos, veio como a alternativa que, quando posta sem alarde, vira sentença. O silêncio que se seguiu tinha o peso das coisas que se quebram sem barulho. Miguel olhou para a mãe. Era impossível ousar uma decisão por ambos, sem reconhecer a história que ela representava.
Eram 45 anos carregadas por uma mulher de 73 que, com um rosário no bolso, resistira ao próprio tempo. Naquela tarde, quando Miguel sentiu que já não havia ponte possível sem passar por cima de alguém, falou as palavras que nunca imaginara proferir. Pediu que ela se mudasse, temporariamente, para a casa da tia Esperança. Uma solução prática, pensou ele. Um vai e volta que acalmaria Sofia e daria tempo para que os nervos esfriassem. As palavras saíram secas, como quem corta uma flor do galho para que não cresça mais. Dona Carmen, com dignidade, não contestou. Ela apenas arrumou uma pequena mala com roupas bordadas, um terço que sempre trazia ao pescoço e um caderno de receitas onde guardava as medidas e os truques de uma cozinha inteira. Na manhã da partida, a vizinhança parecia assistir a um ritual de despedida. Rua estreita, pé de boganvilha colado às paredes, o som distante de uma moto. Dona Carmen assoou o nariz e sorriu como quem aceita um sacrifício como parte do destino. Não é para sempre, disse Miguel, embora essa promessa soasse mais como uma moeda que ele próprio não sabia honrar. Vou passar na casa da Esperança hoje à noite, converso com ela e a gente vê. Dona Carmen beijou-lhe a testa, um beijo que tinha pressa de quem não queria ocupar muito tempo. Vai com Deus, mi hijo, e leva cuidado com o coração, murmurou, e entrou no carro antigo da tia Esperança, um tsuru pintado de branco, e saiu como se carregasse no porta-malas não apenas roupas, mas toda a manhã que a casa havia conhecido. Depois que a porta fechou, a casa estalou de vazio. As xícaras de café estavam na mesma posição, a cadeira vazia parecia mais pesada. Miguel e Sofia trocaram olhares que não sabiam o que dizer. Ele tentou preencher o espaço com frases, mas todo sentido parecia abandoná-lo. Na fábrica, o som das máquinas tocou como uma sentença, e Miguel sentiu a rotina morder mais do que o trabalho. Ela roía a alma. Os dias seguintes foram uma sucessão de pequenos cortes. As chamadas da tia Esperança traziam relatos da mãe arrumando o cantinho, cozinhando um pouco demais e visitando a vizinhança. Sofia aceitou as mudanças iniciais como quem assopra uma ferida. Miguel, no entanto, descobriu que o silêncio das coisas que deixara para trás doía mais do que qualquer briga. A ausência de Dona Carmen tornou-se mais que um buraco na mesa, era um furo no tecido da sua própria história. À noite, as paredes da casa lembravam-lhe a presença que não era visível, a marca no azulejo do molho de mole, o som remoto de uma telenovela com vozes femininas que ele não sabia mais interpretar. Ele começou a ter sonhos com a mãe fechando a porta e virando-se para acenar, como se despedisse de uma vida que sofreu sem explicação. Em outros sonhos, ela aparecia na cozinha, mexendo o café, e Miguel não conseguia atravessar o corredor para falar com ela. Roberto, amigo de longa data e conselheiro por hábito, viu a mudança. Eles se encontraram num mercadinho perto da fábrica, entre sacos de arroz e um rádio que anunciava o fim da tarde. "Você a mandou embora?" perguntou Roberto sem rodeios, pegando na mão de Miguel como se quisesse sentir a febre de uma decisão. Começou Miguel, e a voz não conseguiu terminar a frase. Em vez disso, falou-se uma confissão que vinha arrancando o tempo do peito. "Eu fui fraco, e ao mesmo tempo covarde. Achei que resolveria as coisas tomando uma atitude concreta. Agora tudo o que eu queria foi sumir." Roberto bateu com as costas da mão na bancada, como se espantasse um mosquito imaginário. "Não é fraco de todo", disse ele com a honestidade de quem conhece a miséria dos homens. "É humano. Mas você precisa saber que mandar alguém embora é um gesto que não volta sem pagar um preço. Não se arrepende só quem não ama. Arrepende-se quem percebe que o amor não cabe numa equação simples." Miguel ouviu e não conseguiu negar. As palavras de Roberto não trouxeram consolo, trouxeram apenas clareza. Ele havia criado um problema que agora o exigia inteiro. Na fábrica, as horas se alongavam. Ele se pegava olhando para as mãos calejadas, que antes eram apenas as mãos que traziam o sustento. Agora pareciam as mãos de um homem que havia quebrado um pacto. As noites tornaram-se mais longas. O sono, quando vinha, vinha em episódios. Era comum que Miguel acordasse no mesmo ponto de um sonho. Dona Carmen de pé no corredor com uma mala pequena, a luz da varanda projetando uma sombra frágil.
Em uma dessas madrugadas, ele levantou-se, foi até o jardim e ficou ali, entre o rosal quase esquecido e as ervas que Dona Carmen amava podar. O rosal tinha ramos secos. Um botão tímido, ainda murchado, lembrava a fragilidade do próprio lar. Foi então que algo diferente aconteceu. Não era uma voz que vinha de repente do nada, nem um clarão que arrancasse as janelas. Era antes uma presença, uma suavidade no ar, como quando se abre a porta de uma cozinha e o cheiro de pão está delineando a casa. Ele sentiu, de forma quase física, uma mão pousar sobre seu ombro. Miguel não viu primeiro, ouviu. Ouviu passos leves, como de alguém que caminha sem querer perturbar. Quando se virou, a figura estava ali, vestida com sobriedade, com olhos que não julgaram nem explicaram, apenas olharam com uma clareza antiga. O visitante tinha uma aura que Miguel não soube medir com palavras. Havia no rosto traços de humanidade e um silêncio que continha séculos de paciência. Não era um santo em trajes de catedral, nem um personagem de novela com falas prontas. Parecia antes um homem que sabia ouvir o coração. Em suas mãos segurava uma pequena rosa vermelha. A flor parecia recém-colhida, ainda com gotas de orvalho sobre as pétalas. A luz da madrugada tocava-lhe o perfil como se a cena fosse uma pintura em que cada cor esperasse. Miguel, que sempre tivera fé de um jeito prático, rezas antes das refeições, um terço às vezes esquecido no bolso, sentiu o corpo inteiro abanar de surpresa. Não teve horror nem medo. Houve, em vez disso, uma vertigem de reconhecimento, como se aquele rosto fosse familiar de uma memória que não cabia em sua infância, uma lembrança ancestral. Miguel, disse o visitante, e a voz soou como se até a brisa tivesse aprendido a falar. Não foi uma pergunta, foi um convite a escutar. Sei do que pesa o teu peito. Miguel mal pôde responder. A garganta apertou-se, a presença parecia decantar todas as palavras que ele tentou formar. Por que a senhora foi embora? Perguntou Miguel, referindo-se à mãe, mais por impulso do que por necessidade, como se a resposta pudesse dissolver o que ele sentia. O homem ao seu lado inclinou a cabeça, sem pressa. Porque às vezes as casas se enchem de regras que não deixam espaço para o que é humano, respondeu ele com calma. Porque há corações que se fecham por medo e outros que se ferem por orgulho. Mas não estou aqui para te condenar. Estou aqui para te lembrar do que já sabes. Amar não é apagar, amar é ouvir, cuidar e, quando for preciso, colocar limites a partir do respeito. Miguel pensou naqueles limites. Lembrou-se de noites em que Sofia chorou sozinha, de conversas engavetadas, de pequenas violências silenciosas. Pensou também nas mãos de sua mãe, na potência serena com que ela ajeitava a casa como quem costura uma história, para que não haja rasgos. O visitante, que Miguel começava a entender ser mais que um homem comum, depositou a rosa na palma da mão dele. A flor, pequena, vermelha, tinha o calor da manhã e uma intensidade simples. Miguel a segurou como se fosse um bilhete vivo, sentiu o perfume suave que lembrava as manhãs de infância, os bolos que a mãe fazia quando a família tinha motivos para comemorar. "O que quer que eu faça com isto?" perguntou Miguel, voz miúda. "Leva contigo", disse o visitante. "Queira o amor que seja gesto e não só palavra. Vai, busca tua mãe e fala com teu coração aberto. Não troque um lar por aparência. E se houver que se pôr limites, que sejam limites com justiça, que edifiquem e não que destruam. Amar também é reconhecer quando erramos e reparar." A visão não se alongou em sermões. Não houve uma lista de mandamentos nem proclamações. A figura falou em imagem simples, mesa posta, um jardim que precisa ser podado para florir de novo, mãos que seguram o rosário para não esquecer de rezar. Miguel sentiu que a visita tinha vindo para arremessar nele uma responsabilidade que ele já tinha, mas havia esquecido, que a fé não era desculpa para a passividade, nem a autoridade para a decisão unilateral. Antes de desaparecer, a figura aproximou-se, deixando no ouvido de Miguel um conselho íntimo, dito com ternura. Não esperes que o perdão venha sem luta. Mostra disposição para ouvir. Pede desculpas sem desculpas. E lembra, o amor verdadeiro faz lugar para outra pessoa existir, mesmo quando é doloroso.
Vai, com humildade. Miguel acordou no chão do jardim, a rosa ainda entre os dedos, umidade do orvalho marcando a palma da sua mão. Foi como se a madrugada tivesse se ocupado de abrir uma porta que ele fechara. Olhou para casa, para a janela onde antes Dona Carmen costumava acender a luz ao anoitecer, e sentiu um peso que era agora mistura de vergonha e alívio. Antes de se lembrar de quem ele era na fábrica, antes de pensar nas consequências práticas, Miguel sussurrou, quebrado: Senhor, me perdoa, me ajuda, porque eu não sei como colocar tudo em ordem. A oração saiu simples, sem retórica, mais um pedido de um homem cansado. Não pediu milagres, pediu sabedoria e coragem. Na manhã seguinte, Miguel não foi à fábrica. Ele pegou a pequena rosa e pôs dentro do bolso da camisa, junto ao peito, como se levasse ali um mapa. Chamou Roberto e disse que precisava de um favor, buscá-lo no fim da tarde não para fumar ou beber, mas para estar ao seu lado quando fosse tocar na porta da tia Esperança. A decisão já nascia pesada e doce ao mesmo tempo, uma necessidade de restituir, de arrumar as coisas, de aceitar os limites que precisavam ser estabelecidos com respeito. Miguel sabia que nada se resolveria num gesto só, que palavras de hoje poderiam cair no esquecimento de amanhã se as ações não viessem junto. Mas a visão que lhe visitara deixara algo claro. O amor exige coragem, e a coragem, quando verdadeira, não humilha nem abandona. Levou a mão ao bolso, sentiu a rosa e pensou no rosal do jardim que ele mesmo deixara murchar. Era hora de regar, de podar, de aprender novamente a cuidar. Fez as malas pequenas que não eram para viajar, mas para carregar o que era mínimo. Um punhado de roupas, o caderno de receitas que a mãe gostava, uma foto antiga onde 3 gerações sorriam em frente a uma feira. Subiu no Tsuru, o mesmo carro que fora usado para levar Dona Carmen até a casa da tia Esperança, e dirigiu com o peito apertado, como quem sabe que está prestes a pedir perdão e a sofrer com a sua própria limitação. No caminho, o rádio tocava uma canção lenta. Guadalajara passou por ele como um filme de memórias. As fachadas pintadas com cores fortes, uma menina vendendo pão doce, um senhor ajeitando uma tampa de panela. A tal cidade que tantas vezes lhe parecera suficiente, agora lhe parecia pequena diante do que cabia no peito. A cada semáforo, Miguel apertava os dedos contra a rosa no bolso, lembrando as palavras do visitante. Amar não é apagar, amar é ouvir. Quando estacionou diante da casa da tia Esperança, Maria, uma janela se abriu e uma senhora ao lado ergueu a mão em saudação. Miguel saiu do carro com as pernas meio bambas, não por fraqueza, mas por ter carregado uma decisão que agora precisava ser convertida em ato. Ele sabia que, ao bater naquele batente, derrubaria o muro do que havia construído até então, um muro feito de pressa, medo e justificativas. Sabia também que, talvez, do outro lado, encontraria não só Dona Carmen, mas uma paciência que o convocaria a reparar. A campainha tocou, e antes que pudesse pensar em recuar, Miguel escutou a voz da tia Esperança chamando. Entre, Miguel, disse ela, com a familiaridade de quem sabe tudo de uma família sem precisar perguntar. Miguel empurrou a porta, e a casa cheirou a alecrim e a lembrança. No corredor, uma toalha pendurada começou a vibrar com o vento que passava pela janela. Dona Carmen estava ali, sentada numa cadeira de palha, com um lenço sobre as pernas e os olhos que, quando se encontraram, brilharam com uma mistura de surpresa e pena. Miguel sentiu a garganta queimar. A rosa no bolso parecia agora uma chave que podia abrir uma conversa mais verdadeira. Ele não veio com justificativas prontas, nem com soluções mágicas. Veio com um pedido que saboreava como pão, humilde e pesado. Mamá, disse ele, a voz embargada, eu errei. Preciso que voltes para casa. E vou ouvir. E vou mudar. Mas preciso também que a gente converse sobre limites, para que ninguém se sinta excluído ou pisado. Aceita conversar comigo? Dona Carmen olhou para ele, mediu a sinceridade que vinha em suas palavras. Havia no rosto dela a paciência de quem já viveu perdas e ainda assim guardou dentro do peito a capacidade de perdoar. Mijo, murmurou ela, segurando a mão dele. O que um filho faz por amor é sempre o que mais pesa e o que mais cura. Se há lugar para conversar e para cuidar, eu volto.
Mas, se voltarmos, que seja para que haja paz e não apenas presença. Miguel segurou a mão dela com força, como se segurasse um cordão que o prendia à sua própria origem. Sentiu naquelas rugas a história que precisava honrar. Fora o encontro com a visão que movera algo dentro dele. Agora vinha o trabalho duro da reparação. Conversar com Sofia, estabelecer novas rotinas, repartir tarefas, reconhecer limites sem expulsões. Era hora de aprender a amar de novo, como se o coração dependesse de esforço e de cuidado mútuo. A tarde caiu, e na cozinha da tia Esperança, com pão doce e café quente, houve um primeiro plano de reconciliação. Palavras foram ditas, promessas foram feitas, e pequenos compromissos escritos num pedaço de papel. Horários, ajuda doméstica, visitas combinadas, escuta semanal. Nada milagroso, tudo necessário. Quando Miguel saiu da casa da tia Esperança, a noite já se deitava sobre Guadalajara. No banco do carro, a rosa que recebera na visão parecia mais viva que antes, e ele a colocava no bolso como se guardasse ali uma lembrança que precisava alimentar. Sentiu medo? Sim. Sentiu esperança? Também. Sabia que traria a mãe de volta e que o trabalho começaria ali, com limites, com perdão, com humildade. Sabia que a figura que o visitara não garantia que tudo fluiria. Garantia, isso sim, um chamado para que ele, Miguel, fizesse o que era justo. Enquanto dirigia de volta para casa, pensou nas rotinas a reorganizar, dividir tarefas, ouvir a esposa, criar um espaço de ternura que não esmagasse a história de sua mãe. Pensou em como a mesa da cozinha, aquela mesma que agora parecia um altar de conciliações pequenas, poderia voltar a ser o lugar onde se compartilha a vida, e não um campo de batalha de expectativas. Algo no jardim, de volta, chamou sua atenção. O rosal, que ele deixara semi-morto, tinha agora, sob a luz do poste, um botão vermelho mais firme. Miguel sorriu. Era um sinal simples, nada providencial no sentido de milagres, mas um sintoma de que, se regasse com cuidado, as coisas voltariam a brotar. Era uma imagem prática para sua decisão. Naquela noite, antes de deitar, ele fez uma oração breve, em voz baixa, desta vez não pedindo perdão apenas, mas pedindo força para agir com constância. Senhor, dá-me coragem para reparar e sabedoria para não voltar a ferir. Ensina-me a amar com justiça. Amém. A oração foi curta, ele não buscava atalhos, buscava só um coração firme para as ações que viriam. Sabia que, nos próximos dias, teria de falar com Sofia, estabelecer compromissos e, sobretudo, aceitar que a reconciliação é uma construção lenta, povoada de pequenas restituições e novos acordos. Mas havia algo diferente agora, uma urgência que não era apenas de evitar uma briga, mas de salvar a dignidade de quem o criara. Enquanto dirigia de volta para casa, pensou nas rotinas a reorganizar, dividir tarefas, ouvir a esposa, criar um espaço de ternura que não esmagasse a história de sua mãe. Pensou em como a mesa da cozinha, aquela mesma que agora parecia um altar de conciliações pequenas, poderia voltar a ser o lugar onde se compartilha a vida, e não um campo de batalha de expectativas. Algo no jardim, de volta, chamou sua atenção. O rosal, que ele deixara semi-morto, tinha agora, sob a luz do poste, um botão vermelho mais firme. Miguel sorriu. Era um sinal simples, nada providencial no sentido de milagres, mas um sintoma de que, se regasse com cuidado, as coisas voltariam a brotar. Era uma imagem prática para sua decisão. Naquela noite, antes de deitar, ele fez uma oração breve, em voz baixa, desta vez não pedindo perdão apenas, mas pedindo força para agir com constância. Senhor, dá-me coragem para reparar e sabedoria para não voltar a ferir. Ensina-me a amar com justiça. Amém. A oração foi curta, ele não buscava atalhos, buscava só um coração firme para as ações que viriam. Sabia que, nos próximos dias, teria de falar com Sofia, estabelecer compromissos e, sobretudo, aceitar que a reconciliação é uma construção lenta, povoada de pequenas restituições e novos acordos. Mas havia algo diferente agora, uma urgência que não era apenas de evitar uma briga, mas de salvar a dignidade de quem o criara. Miguel respirou fundo, guardou a rosa sobre o criado mudo e apagou a luz. No escuro,
Como quem ainda ouve ecos, o peso da decisão se acomodava. Amanhã haveria trabalho, conversas, lágrimas talvez. Mas, pela primeira vez desde que havia pedido que a mãe fosse, ele sentia que não estava mais no campo das justificativas. Estava pronto para agir. E assim, no silêncio morno da casa, terminou uma madrugada de confissões e começos. O carro, que esperava na rua, ficou ali à espreita. Não para levar ninguém embora, mas para trazer de volta aquilo que, por orgulho ou medo, fora temporariamente perdido. Miguel sabia que as lições da visão precisavam virar prática. Sabia que Jesus, ou a figura que se lhe apresentou, não resolveria por ele. Servira apenas de espelho e de voz que despertava a consciência. Agora, com o coração ainda trêmulo, Miguel se preparou para atravessar a linha que divide escolhas e consequências, pronto a trazer sua mãe de volta e a reconstituir a casa com limites e amor. Quando o relógio do carro marcou 7, Miguel já estava em pé. O sono, pesado e curto, fora substituído por uma espécie de vigilância calma. Fez café forte, o cheiro invadiu a cozinha como se sinalizasse que algo precisava ser posto em ordem. Pegou a lista de compromissos que havia rabiscado na casa da tia, horários, quem lavaria a louça, quem sairia ao mercado, dias de visita e revisou cada item como quem confere ferramentas antes de subir numa obra. A rosa no criado mudo parecia mais murcha do que na noite anterior. Ele a desembaraçou do papel e a cheirou. Não era mais símbolo de visão, pensou, mas lembrança de cuidado. Colocou-a num pequeno vaso, na mesa da cozinha, ao lado da caneca intacta de tia Esperança. A casa, mesmo adormecida, era testemunha de promessas. Antes de acordar Sofia, Miguel passou pela sala e olhou para a foto da infância. Ali, ao lado do aparelho de som, sua mãe rindo com um bebê no colo, ele mesmo. Havia ali o peso da história, todos os anos comprimidos numa imagem. Não buscou desculpas. Foi direto. Quando ela abriu os olhos, ainda com o vestígio do sono, encontrou-o sentado à beira da cama, a mão sobre a dela. "Podemos conversar?" disse ele sem pressa. Sofia mediu o rosto dele. Havia cansaço, sim, mas também uma seriedade nova. Levantou-se devagar e foi ao encontro da cozinha, onde os dois se sentaram diante do café. Miguel falou primeiro, com as palavras que deixou ensaiadas como um ofício. "Eu não vim aqui para prometer que tudo será perfeito", começou. "Vim para dizer que errei, e para propor um jeito prático de não voltar a machucar você. Conversei com a tia, escrevemos isto. Minha mãe volta sim, se você concordar com estas regras. Eu vou dividir as tarefas, vou procurar horário de terapia familiar, e se em algum momento você sentir que não está sendo respeitada, eu largarei tudo e ouvirei você, sem desculpas." Sofia ouviu e, aos poucos, a expressão dela foi se abrindo e fechando como portas coordenadas por alguém que ainda calculava riscos. Havia feridas que não cicatrizavam em dias, mas havia também o desejo de restaurar. Ela perguntou coisas práticas, o quarto onde a mãe dormiria, quem cuidaria da medicação, se haveria visitas organizadas por horários, e Miguel respondeu sem evasivas. Mostrou os itens da lista, falou do compromisso de escuta semanal na casa da tia e da proposta de conversar com um profissional. Prometeu, sobretudo, que protegeria o espaço naquele casamento. Sofia fez perguntas duras, que Miguel acolheu como quem recebe pregos e os transforma em base. Aceitou que a volta da mãe precisava de limites claros, escreveu mais pontos no papel e, por fim, fez uma condição simples. Queria poder sair sozinha uma vez por semana. Miguel sorriu com a voz embargada. "Feito", disse ele. "E também quero que você me diga quando eu falhar. Não quero que a nossa casa vire refém da nossa omissão." Saíram de casa juntos. No caminho, Miguel parou para pegar tia Esperança. Ela apareceu na varanda com o xale lançado sobre os ombros, os olhos arregalados, como quem revelasse um segredo antigo. O carro seguiu em direção ao bairro onde a mãe morava, uma casinha de fachada descascada, varal estendido, o cheiro de comida no portão. A mulher que abriu a porta teve a mesma voz que tantas vezes exaltara ou repreendera Miguel, firme, enérgica, com um traço de reprovação.
Havia nela o espaço de uma mulher que carregara resistência e afetos. Quando viu o carro, ergueu as mãos e seu rosto mudou. Ali, no meio da rua, tia Esperança foi ponte e mediadora. Abraços longos se seguiram, lágrimas, um aceno contido. Miguel, que no passado fugira em silêncio, agora se colocou entre as duas mulheres e convidou a mãe a entrar. A casa de Miguel recebeu-a com um silêncio atencioso. Havia gestos reiterados, um cobertor dobrado, o quarto arrumado com lençóis lavados, um armário vazio onde ela pôde colocar suas coisas. Havia também regras impressas em transparência na mesa da cozinha. Miguel leu em voz alta, com calma. Primeiro, tranquilidade no tom de voz. Segundo, nenhum comentário depreciativo sobre a esposa. Terceiro, participação nas tarefas domésticas. Quarto, comunicação prévia sobre visitas. Quinto, procurar conversar com respeito quando houver divergência, concluiu. A mãe o olhou com um misto de surpresa e desafio. Havia nela a sensação de que a vida continuava sendo escrita por outros, e a ideia de ter de aceitar regras soava quase infantil. Miguel, disse ela, com o mesmo timbre que o tornara temido. Não vim para ser mandada, vim porque vocês são família. Eu sei, madre, respondeu ele com firmeza, e família é também se respeitar. Não quero que isto seja uma sentença, quero que seja um acordo. Sofia, presente ao lado, manteve um silêncio que soava mais vigilância do que indiferença. Observou cada gesto, cada palavra e repetiu o que precisava ser dito, que o respeito seria condição de convivência. A mãe, com o tempo, concordou em aceitar aquilo, não de todo convencida, mas disposta a manter-se na casa se a paz fosse mais provável do que o confronto. Os primeiros dias foram uma sucessão de pequenos inventos. Miguel se levantava cedo para preparar o café e, junto com a mãe, varria o quintal. Encontrou formas de envolvê-la sem que isso se transforme em controle. Pequenas trocas. Ela lembrava receitas que Sofia nunca tivera, Sofia mostrava fotos dos filhos, e assim nasceu um terreno comum. O jantar de sexta foi um teste. Todos à mesa, sem telefones, conversas pontuais. Houve alegrias reais e também pequenas arestas. A mãe resmungou sobre a ordem da louça, Sofia respondeu com uma frase seca. Miguel interrompeu, pediu silêncio e propôs que se lavassem juntos. A cena simples foi um primeiro ajuste prático entre o cuidado e a autoridade. Mas nem todo dia tem a doçura de uma primeira tentativa bem-sucedida. 2 domingos depois, durante o almoço, uma combinação de hortaliças, arroz e aquele guisado que a mãe insistia que era necessário temperar com pimenta, surgiam as palavras que sempre haviam gerado brasa. A mãe, ao ver uma foto da infância dos dois, disse alto: "Eu criei esse homem sozinha, e eu que sei o que ele precisa. Não é assim que as mulheres mandam, não." Sofia, como uma corda atingida em sua fibra mais delicada, respondeu com voz dura: "Você nunca perguntou como eu me sentia, só exigia que eu aceitasse." O silêncio se fez pesado, um corte súbito no tecido que tinham costurado com cuidado. Miguel sentiu o ar rarefeito, as mãos encharcadas de responsabilidade. Havia ali a tentação de escolher um lado, de partir para a defesa de uma mãe que fora ferida por suas próprias escolhas ou de proteger a esposa que construíram uma vida ao seu lado. Sabia que tomar partido sem negociar só repetiria o padrão. Levantou-se, caminhou até a mesa, olhou para os 2 rostos que amava e disse firme: "Não vamos voltar ao ponto em que uma pessoa decide por todas as outras. Aqui todos merecem ser ouvidos. Mãe, eu sei que você quer o meu bem, e eu agradeço. Sofia, sei que você foi ferida. Eu errei antes porque não soube colocar limites. A partir de agora, quando houver algo que a mãe queira falar, que seja na calma, com respeito. Senão, eu vou pedir que a conversa espere. Entendido?" A mãe fechou os olhos, a tensiona raspou sua voz. Por um instante, nada se moveu. Então, tia Esperança, que assistia em silêncio na cadeira próxima, interveio. "Escutem", disse a tia com a autoridade dos que já viveram muitas interrupções. "Eu sei como é ter o orgulho ferido, mas a casa tem de ser lugar de paz, não de disputa.
Vocês dois estão sendo ousados. Miguel, guarde este princípio. Amar é proteger a quem se ama, mesmo quando dói. E mãe, permita que o amor chegue de formas novas. Foi uma intervenção simples e materna. A mãe suspirou, fez um gesto resignado e murmurou: Está bem, vou tentar. A volta ao cotidiano trouxe pequenos sinais de que a mudança era possível. Sofia conseguiu sair sozinha uma vez por semana sem ansiedade. Miguel foi à terapia e voltou com perguntas abertas em vez de respostas prontas. E a mãe passou a participar de uma atividade na igreja aos sábados, onde encontrou um grupo de mulheres que lhe devolvia a voz sem confronto. Não era uma solução mágica, era, novamente, trabalho. Houve, porém, um episódio que mostrou que as rachaduras ainda existiam sob a superfície dos bons propósitos. Uma tarde, ao buscar remédios na farmácia, a mãe viu um vizinho da rua e, sem olmos filtros, comentou alto algo que a envergonhou. Insinuou que Sofia não era tão dedicada à família quanto a aparência mostrava, usando um tom que soou como acusação. A notícia correu. Ao chegar em casa, Sofia explodiu. Ele não é seu único filho para você falar assim de mim, gritou. A discussão escalou. Miguel tentou mediar com a calma ensinada nas sessões, mas percebeu que as velhas feridas vinham do mesmo lugar. Uma sensação de injustiça que a mãe não sabia nomear senão em velhas artimanhas verbais. A raiva de Sofia vinha também da sensação de que cada ataque a ela era um recuo de Miguel, uma falha de coragem. Ele, então, resolveu agir de forma diferente. Chamou a mãe à sala, fechou a porta e, sem plateia, falou com a voz baixa e direta que a situação exigia. Madre, disse, quando você fala assim, você fere quem ama. Eu não vou permitir que você ofenda a mulher com quem eu vivi tantos anos. Se quiser ficar aqui, tenho de pedir que pare com esse tom. Se não conseguir, teremos de pensar em outras alternativas. Eu sei que a tua vida foi dura. Não quero que você se sinta expulsa. Quero só que respeite o espaço. Ela o olhou, altiva e sem lágrimas. Havia ali um desafio de identidade. Aceitar regras significava encolher a própria história. Depois de um longo silêncio, a mulher suspirou e, com voz quebrada, disse: Eu não sabia que era assim que doía. Eu pensava que quem mandava tinha razão. Miguel sentiu, enfim, que havia penetrado uma parte difícil, o entendimento de que, para ambos viverem, era preciso que a mãe renunciasse a algumas armas. Pediu ajuda para a tia e para a terapeuta, a fim de estruturar conversas que ensinassem limites sem humilhação. E quando a mãe concordou, não com alegria, mas com a compreensão do preço, Miguel respirou aliviado. Não era vitória definitiva. Era, talvez, a primeira negociação de um compromisso real. As semanas que se seguiram foram um emaranhado de ensaios e de falhas. Houve dias em que a mãe recuava e dias em que Sofia voltava a fechar-se. Miguel, porém, conseguiu segurar algo que antes se esvaía, a paciência de agir com constância. Ao final de um desses trânsitos, numa noite em que a casa exalava o cheiro de sopa e os passos eram compassados, Miguel levou a mãe até o jardim. A mãe compareceu às consultas com uma relutância que, aos poucos, cedeu espaço a uma curiosidade contida. Havia momentos em que recuava, um comentário duro, uma fuga para o mercado quando a conversa ameaçava alcançar memórias antigas, e Miguel aprendeu a não correr atrás com raiva. Em vez disso, dizia com calma: quando estiver pronta para conversar, eu escuto. E esperava. Essa espera custava-lhe paciência, mas também o fortalecia. Sofia, por sua vez, observava e aprendeu a medir a própria voz. Ainda havia noites em que se trancava no quarto após uma palavra áspera da avó. Outras, vinha pedir que Miguel a segurasse no colo, com o choro baixo e a confiança de quem encontra porto seguro num pai que decide ser firme. A terapeuta trabalhava com jogos e histórias que ensinavam limites com delicadeza. A boneca que não poderia ser empurrada, o brinquedo que precisava de cuidado. Aos poucos, a menina entendeu que respeito não era um castigo, mas um espaço onde crescia a segurança. A tia foi um pilar prático.
Organizou os horários de visita, fez compras extras, cozinhou pratos que lembravam a infância de Miguel e da mãe. Não tentou resolver a alma da irmã com receitas, sabia que feridas antigas pediam passos lentos. Sua presença, mais do que conselhos, dava à casa uma constância que Miguel podia apoiar. Em conversas à mesa, entre uma colherada e outra, a tia dizia coisas simples. Não se cobra a perfeição, Miguel, só se pede constância. Era uma frase que Miguel repetia quando o desalento apertava. Houve retrocessos inevitáveis. Numa tarde de sábado, durante uma reunião dos pais na escola de Sofia, a mãe, sentindo-se excluída por mulheres mais jovens, deixou escapar um comentário depreciativo sobre a roupa de outra mãe. A frase, lançada num tom que lembrava antigos tabus, espalhou olhares cortantes. Sofia encolheu na cadeira. Miguel sentiu o calor da vergonha e, pela primeira vez em público, interveio sem hesitar. Mãe, disse, firme, não é assim que falamos. Você pode ter opinião, mas não pode ferir. Se isso acontecer de novo, teremos de sair. A mãe, surpreendida pelo tom do filho, corou e tentou justificar-se com memória sobre o que fora tolerado em sua geração. Miguel segurou a própria voz para não afundar no julgamento. Levou a mãe para fora, respirou e falou com clareza o que vinha sendo necessário. Eu te protejo. Não permito humilhação aqui. Se você não conseguir, vamos conversar com a terapeuta sobre um plano. Mas eu tenho de proteger a minha filha. Naquele dia, a mãe entendeu que a negociação já não era só entre os velhos hábitos e o novo acordo. Havia alguém que defendia explicitamente a fronteira da dignidade. Voltaram para casa sem grandes abraços, mas com um entendimento prático. No encontro seguinte com a terapeuta, a mãe aceitou um exercício de autocontenção, reconhecer a sensação antes de falar, contar até 10 e escolher uma palavra neutra quando o impulso de criticar aparecesse. Parecia mecânico e, ainda assim, funcionou em muitas ocasiões. Miguel, entretanto, percebeu que a pressão acumulada cobrava seu preço. Havia noites de insônia, manhãs de tensão, dias em que o trabalho se misturava com o cuidado doméstico e ele sentia o corpo pesado. Aprendeu a pedir ajuda. Aceitou o convite de um amigo para correr no parque 2 vezes por semana. Com esse pequeno espaço para si, sua paciência voltou a ter reserva. Entendeu, por fim, que cuidar do outro exige cuidar de si mesmo. Um acontecimento, porém, testou tudo o que vinham construindo. Numa tarde chuvosa, ao chegar em casa mais cedo, Miguel encontrou a mãe no chão da cozinha, o rosto pálido e as mãos trêmulas. A tia segurava a cabeça dela com o telefone em mãos, pronta a chamar auxílio. Sofia, assustada, abraçava um urso de pelúcia. O desespero inicial revelou-se uma queda simples, sem fraturas, mas a imagem acionou medos antigos, de perda, de culpa, de incapacidade. No hospital, enquanto os profissionais conferiam sinais e faziam exames, houve uma conversa entre Miguel e a irmã. Na sala de espera, com o barulho dos monitores ao longe, a tia segurou a mão dele e disse com voz contida: "Precisamos de um plano. Não dá mais para improvisar nos momentos de crise." Ambos concordaram. A queda serviu como catalisador para uma decisão mais prática: contratar cuidados noturnos em dias alternados, conversar com o médico sobre possíveis medicamentos que ajudassem no equilíbrio e envolver a família mais ampla para ter rede. A mãe, ao voltar para casa, parecia mais vulnerável. Havia também um raro gesto de afeto, um pedido de perdão balbuciado entre uma xícara de chá e outra. Esse medo renovou o compromisso de Miguel. Não se tratava apenas de impor regras, era também criar redes que assegurassem que, se o corpo falhasse, a dignidade e o cuidado estivessem preservados. Montaram um quadro de tarefas na cozinha: quem fazia compras, quem ficava de plantão, horários de remédio e consultas. Sofia, com orgulho, ganhou uma função simbólica: regar as plantas pela manhã. Isso transformou a rotina em algo que incluía a filha como parte ativa do cuidado, não apenas como testemunha. Meses depois, numa tarde em que o outono tingia as folhas do jardim, a mãe aproximou-se de Sofia com um pacote pequeno nas mãos. Era um gesto simples, um lenço, comprado com o dinheiro que a tia lhe havia deixado para pequenas vontades. Olhando nos olhos da neta, a mulher soprou: "Sinto muito por fazer você se sentir pequena." O pedido de desculpas veio com dificuldade, mas foi íntegro.
Sofia, surpresa, aceitou o lenço com a mesma doçura de quem guarda um segredo. Não houve discurso prolongado, nem lágrimas exageradas, houve apenas um reconhecimento. Miguel, observando de longe, sentiu uma onda de alívio que não o fez esquecer dos dias ruins, mas o fez entender a importância de pequenas reconciliações. A vida continuou, com oscilações, certezas provisórias e novos ajustes. Houve ainda discussões sobre economia doméstica, velhos ressentimentos que vinham à tona quando a mãe via os móveis rearranjados, ciúmes velados da relação entre Miguel e a tia. Mas, na maioria dos casos, havia uma nova estrutura que permitia que essas tensões surgissem e fossem tratadas sem ruir tudo. Numa madrugada, sonolento e em vigília por causa de um sonho perturbador sobre o passado da mãe, Miguel levantou-se e foi até o canteiro. O ar estava frio, o botão da roseira, agora robusto, balançava a brisa. Tocou a terra, sentiu o cheiro úmido. Pensou em todas as noites em que havia duvidado, se conseguiriam, se era justo, se estava fazendo bem à filha e à mãe. Fechou os olhos e repetiu a mesma promessa sussurrada antes. Ajuda-me a ser melhor do que ontem. No dia seguinte, ao abrir a porta, encontrou a mãe varrendo a calçada. Não era um gesto para ser visto, mas a cena o surpreendeu pela naturalidade. Ela ergueu o rosto e sorriu, um sorriso tímido e talvez sincero. Aprendi a cuidar, Miguel, disse ela sem pompas. Não sei fazer tudo certo, mas quero tentar. Miguel deixou que o ar do jardim preenchesse os pulmões. Respondeu com a simplicidade que vinha aprendendo a cultivar. Então, vamos regar juntos. A imagem dos três, Miguel, a mãe, Sofia, aproximando-se do canteiro, vasos alinhados, regador partilhado entre mãos de idades diferentes, ficou gravada como uma promessa de continuidade. Não era o fim do sofrimento, nem uma cura definitiva. Era, isso sim, a vida escolhendo-se dia após dia. E assim, no vai e vem das rotinas, das consultas, das descidas ao mercado e dos pequenos rituais, a casa foi encontrando um ritmo menos agudo. Miguel seguia atento, havia limites que exigir, conversas a marcar, momentos de cansaço que o obrigavam a cuidar de si. Mas cada gesto de cuidado, um remédio tomado, uma conversa respeitosa, uma manhã de rega compartilhada, reafirmava que o trabalho de reconstrução não era um feito heróico, mas um ofício diário, humilde e paciente. Certa tarde, enquanto cortava pão na cozinha e a luz entrava suave pela janela, Miguel percebeu que a roseira já dava sinais de estar forte. Um punhado de pétalas abertas brilhava como pequenos faróis. Não eram promessas absolutas, nem garantias contra recaídas. Eram, simplesmente, resultados do zelo contínuo. E Miguel, olhando para aquelas pétalas, soube que a visão que recebeu semanas antes fora chamada e prática. Ver o que poderia ser regado, cuidar sem pressa, aceitar ajuda e persistir nas pequenas tarefas que sustentam o amor. Não mais heróico, mas resoluto. Não mais solitário, mas rodeado de pessoas que, por diferentes motivos, também haviam decidido cuidar. A noite caiu e a casa se aquietou. Na sala, a rosa descansava no seu vaso, e Miguel, antes de apagar a luz, passou a mão sobre a folha. Sentiu o relevo, a resistência. Fechou os olhos e, sem palavras grandiosas, agradeceu pelo movimento lento e pela possibilidade de continuar.